sábado ou domingo e como lidar com isso neste dia. Para embasar o nosso, ou abrir o nosso estudo, na verdade, João capítulo 4, versículos 19 a 24. João 4, 19 a 24. O meu tutor, já falecido, o reverendo Cari Loubach Tavares, dizia: como é gostoso ouvir o barulhinho das folhas da Bíblia se movendo. Significa que todos estão abrindo a Bíblia, né? Então vamos lá. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, a nossa mente é limitada, somos agarrados, ó Deus, em alguns preceitos de homens, e nós queremos, ó Pai, que muito além daquilo que nós já temos e sabemos, que sejamos edificados pela iluminação do Teu Santo Espírito, e que, ó Deus, este tema seja aplicado ao nosso coração de maneira muito clara, e que o Senhor transforme a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos atualmente, já há bem tempo, mas atualmente também acontece muito, dois problemas que considero dignos de serem abordados. O primeiro problema é: qual é o dia certo para a congregação? Qual é o dia certo para se ajuntar? Qual é o dia certo para adorar a Deus em congregação? Sábado ou domingo? E o segundo problema é justamente a banalização do que nós entendemos como o dia do Senhor para a adoração, para o ajuntamento. Nós iremos trabalhar isso de forma bem tranquila. Então você pode perguntar tudo o que você quiser, e eu responderei apenas aquilo que eu sei. Fechado? E o que eu não sei nós pesquisaremos, tá joia? Primeiro, nós vamos definir algumas coisas importantes sobre a questão do homem. Vejam bem, o ser humano ele é agarrado em coisas de lei, de letra. A mente é muito condicionada. Nós olhamos, por exemplo, o Antigo Testamento, e muitos olham para o Antigo Testamento achando que é uma coisa do passado, que não tem nada a ver com a nossa vida e que não tem nada para nos ajudar, enquanto que o Novo Testamento é importante para a nossa vida. No entanto, é preciso saber que os dois são a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, e que o Novo é o cumprimento do Antigo Testamento. Tudo que nós temos é Bíblia, é a palavra de Deus, e como palavra de Deus, ela precisa ser observada como palavra de Deus. Certa feita, eu conversando com alguém, ele disse: eu odeio o Antigo Testamento, eu amo a graça, por isso o Novo Testamento. Não tem como você dizer isso à luz da palavra de Deus. Não tem como você entender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. E não tem como você entender o Antigo Testamento sem o Novo Testamento. E nós somos muito agarrados na questão, como disse anteriormente, na questão legal, na letra em si. O Senhor Jesus corrigiu isso entre os fariseus, ou com os fariseus, apontando aos discípulos o caminho correto.
E nós estudamos desde janeiro até quarta-feira passada os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus com respeito ao Sermão da Montanha. E nós vimos isso com clareza com respeito às afirmações de Jesus. Ouviste que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele falou isso sobre vários aspectos, e um dos aspectos que ele diz é sobre o adultério. Ele diz assim: não adulterarás, eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro já adulterou com ela. O que Jesus está tratando ali é justamente que a lei, ela não se resume na letra. Por exemplo, não matarás. João escreve depois dizendo que aquele que é inimigo de alguém é um assassino. E o próprio Jesus disse: se você chamar alguém de tolo, está sujeito a tribunal, a julgamento. Não é, e ele falou chamar de tolo no contexto relacionado a não matar. Ele disse, ouviste que foi dito, não matarás, e quem matar está sujeito a tribunal. Eu, porém, vos digo, quem chamar alguém de tolo, quem insultar alguém, está sujeito a julgamento e sujeito a tribunal. E a gente entende pela palavra que o que condena não é o grau do pecado. De certa forma, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Mas, de certa forma, existe. Existe pecado, pecadinho e pecadão com respeito a consequências. Mas não existe com respeito ao fator condenativo. Em Romanos 6, 23, a expressão é o salário do pecado, e não de alguns pecados. Ele não trata, não diferencia pecado, porque qualquer pecado cometido é suficiente para nos condenar. Essa semana estava ali no Santa Casa fazendo uma visita e deparei-me então junto com o Sebastião mais 2 jovens. E pregando o evangelho para eles, deixei claro que uma simples mentirinha ou omissão, um pensamento contrário, isso já é suficiente para determinar a nossa condenação. Então a gente precisa entender o espírito daquilo que é ensinado e que tem também no Antigo Testamento uma projeção para ser cumprido no Novo Testamento. No entanto, aquilo que é colocado no Antigo Testamento, os princípios são continuados no Novo Testamento e na igreja contemporânea. Quando você olha na questão do sábado, o termo sábado, traduzido como sábado, determinado por Deus antes da criação, ou na criação do mundo, não é o nome de um dia. Nós temos o nosso calendário, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sextou, não é assim que o pessoal gosta? E sábado. O sábado é um dia, é o 7º dia da semana. Então se tornou nome de um dia. Mas quando Deus ali em Gênesis capítulo 2, vamos lá? Capítulo 2, versículos 1 a 3. Olha só o que Deus diz e Moisés relatou. Assim, pois, foram acabados. Vamos ler juntos para a gente dar uma acordadazinha? Vamos juntos? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra
que como o Criador fizera. A grande questão não é o dia sétimo. A grande questão é qual o objetivo de, nesse dia, pós-criação, e não é assim, eu vou fazer o dia sétimo para que o 7 seja o número da perfeição. Não, o 7 tornou-se o número da perfeição porque foi no dia 7 que ele encerrou tudo. Se você olhar no final aqui, o versículo 31 do capítulo 1, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deixa eu lhe dizer uma coisa que você já sabe, mas só para te lembrar. Versículo 31 já engloba todo o capítulo 2. Quando Moisés registrou o capítulo 1, 33, o capítulo 2 já havia acontecido. Adão já havia dado o nome dos animais e olhou e achou que precisava de alguém com ele. Não é bom que o homem esteja só. Deus já tinha então feito dormir, tirou uma costela, fez uma esposa, trouxe para ele e estava tudo bem. Aqui engloba todas as coisas, inclusive a formação da mulher. E quando Deus disse então o sábado significa descanso. Descanso, a grande questão aqui de ser colocado, o descanso no sétimo dia, é que Deus estava dizendo o seguinte: eu preciso fazer que vocês se lembrem de algo. É que há um descanso eterno, e que deve ser lembrado por vocês constantemente, durante toda a vida. Assim sendo, quando você está num dia, no sábado cristão, ou seja, naquele dia separado para a adoração, você precisa acordar de manhã e ter, deixa eu ver uma coisa aqui, tem uma eternidade me esperando. É para trazer a memória, é para aguçar em nós esta confiança de um descanso eterno, e esse descanso eterno apontado como algo perfeito, porque nós temos agora, a partir do capítulo 3 de Gênesis, a queda, o pecado entrando no mundo. Aí então a mulher amaldiçoada, o homem amaldiçoado, a terra amaldiçoada, o homem amaldiçoado na terra, e ele então passa a sofrer pela terra, então ele também é amaldiçoado. Então essa maldição, esse sofrimento, a dor, essas notícias tristes que você ouve de vez em quando, fulano está com câncer, fulano está muito mal no hospital, alguém matou, ou isso ou aquilo outro, você não terá mais. Haverá um descanso eterno sem sofrimento, como o Senhor dizendo para você o seguinte: tudo muito bom na eternidade. Eu estou aqui com uma revista, e se você quiser adquirir, eu não sei se ela, eu acho que ela é gratuita, Fé para Hoje, e tem aqui o artigo de Stuart Olyott. Eu recomendo esse para mim um grande pregador. E ele fala a respeito dessa questão relacionada ao dia, e eu peço permissão para esta leitura desta parte, ou deste parágrafo aqui. Ele diz o seguinte: quando a Bíblia usa o termo sabat ou shabat, ele não significa sábado. Shabat não é o nome de um dia da semana. A palavra é usada para descrever um tipo de dia, um dia de descanso do trabalho. Em todo o Antigo Testamento, os anos tinham 365 dias, e todo o ano começava em dia do Shabat. Levítico 23, 4 a 16. Outras datas fixas nunca podiam ser Shabat. Aí dá o exemplo de Êxodo 12, 1 a 28, Levítico 23, 15. Para fazer com que isso acontecesse, ou seja, para que todo o ano começasse com o Shabat, com o dia de descanso, o calendário tinha que ser ajustado regularmente. A história nos ensina que isso era feito por acrescentar ao ano Shabats extras que ocorriam consecutivamente.
Identificar Shabat como dia de sábado é um erro. Foi apenas depois do ajuste definitivo do calendário judaico, em 359 depois de Cristo, que os Shabats dos judeus passou a cair sempre no dia que agora chamamos de sábado. Isso é importante você entender que sábado não tem a ver com o nome de dia, tem a ver com o significado do sábado, descanso, um dia separado para o descanso. A criação do Shabat tem a ver com piedade, adoração, amor, serviço a Deus. Tem a ver com Deus. A gente tem a visão equivocada e é por isso que de vez em quando eu para mim mesmo, não está errado cantar como nós cantamos aqui hoje não, tá? Como é que nós cantamos? Aquele que fala sobre se ao teu lado estou, como é que é? Antes disso, só para como é que começa? Tu és a minha luz, a minha salvação, em ti me renderei. Se ao teu lado estou, eu sozinho ali, eu canto assim, se ao meu lado estás, segura em minha mão, porque eu prefiro o Senhor segurando a minha mão do que eu segurando a mão dele. Não está errado não. O assunto é Deus segurando essa mão, ok. Eu prefiro declarar ainda mais, se ao meu lado estás, seguro em minha mão. Vou parar por aqui porque a voz não está... É a gripe. Mas a grande questão há um relacionamento, tudo é Deus, tudo é a glória de Deus. Eu estou preparando para quarta-feira o Salmo 125, tudo é Deus. E aí nós carregamos para nós, eu não serei abalado, eu serei vencedor, eu passo por cima. Não sou eu, não é você, é Deus. A glória é dele. Ele está querendo dizer para o mundo o seguinte: vocês não passam por isso porque eu guardo. Vocês estão firmes porque eu os firmo. Vocês permanecem porque eu os sustento. Não tem nada a ver comigo nem com você. Tem a ver com Deus e com a sua glória. O sábado também tem a ver com a glória de Deus, a promessa de Deus. Por isso o significado é descanso, um dia separado. É para que haja um ajuntamento, vamos ver isso daqui a pouquinho. Quando Deus santificou o dia sétimo, nos trazia o grande dia, quando não haverá mais nada que se fazer. Eu estava meditando, porque um amigo nosso, de Volta Redonda, com 48 anos, foi diagnosticado com câncer, no mesmo local que o meu irmão teve e morreu em 2009. Aí eu comecei a pensar uma coisa: certamente, se eu for diagnosticado com algo semelhante, a partir daquele momento, eu terei muito mais força e coragem e desejo de falar o Evangelho, proclamar o Evangelho para os outros, porque eu sei que o meu tempo está resumido. Sendo que o meu tempo está resumido, eu não sei disso. Não precisa do câncer para isso. E lá não haverá câncer. A grande bênção Deus nos mostra nesse dia de descanso a promessa da consumação, da plenitude, que Ele soberana e graciosamente nos garante. Sabe, tem algumas coisas assim que a gente precisa ter muito cuidado. Eu quero ler aqui a W. Tozer. Olha o que ele diz: o cristianismo de hoje não transforma as pessoas, pelo contrário, está sendo transformado por elas. Não está elevando o nível da moral da sociedade, está descendo ao nível da sua própria sociedade, congratulando-se com o fato de que conseguiu uma vitória, porque a sociedade está sorrindo enquanto o cristianismo aceita a sua própria rendição. A.W. Tozer. O que ele está dizendo é o seguinte: a igreja perdeu a visão
de reino, de céu, de eternidade. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. E o sábado, ou o dia de descanso, ele tem esse objetivo, é trazer mais e mais na nossa memória, é aguçar mais em nós, que nós estamos aqui como forasteiros, nós não moramos aqui eternamente, essa não é a nossa casa. A nossa pátria é no céu. Então, o dia de descanso, ele traz esse ajuntamento de ideias. Quando você pensa na questão sábado ou domingo, a lei, o quarto mandamento, as exigências, nós precisamos observar algumas coisas importantes. Primeiro, você tem uma observação, que o dia de descanso, ele não nasceu nos 10 mandamentos. Ele é antes da lei. Assim como o dízimo é antes da lei. Foi na criação. Então ele tem uma roupagem na criação, ele é revestido e ajuntado dentro de uma lei para um povo que manifestava Deus, o Deus único, numa sociedade politeísta. Ele tem novas vestes no Novo Testamento. E nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Porque quando Jesus nasceu, ele veio ao mundo e ele aboliu a lei judaica, no contexto de ele cumpriu toda a lei. Vamos dar uma olhadinha em Gálatas 4, 8 a 11. Se tiver dúvida, pode perguntar, fique à vontade. Porque às vezes eu me emociono aqui, vou falando e não deixo você falar, né? Gálatas, capítulo 4, 8 a 11. Vamos ler juntos? Leiamos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que porventura não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Preste atenção. A epístola de Paulo aos Gálatas, ela pode ser dividida da seguinte forma. 2 primeiros capítulos, a graça defendida. Capítulos 3 e 4, a graça explicada, ensinada. E capítulos 5 e 6, a graça aplicada ao nosso coração. O que estava acontecendo? A igreja da Galácia, voltando por exigência de crentes judeus, às práticas, ritos judaicos. E Paulo combate isso dizendo, a minha preocupação é que, será que eu estou pregando em vão? Receio de vós, eu tenha trabalhado em vão. O povo não gosta de coisa boa. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que tem que orar de madrugada. Principalmente se você está sentindo dores no joelho, ajoelhe-se. Se puder colocar um carocinho de milho por baixo, melhor ainda. É aquela carga que nós carregamos da carne em querer merecer alguma coisa, pagando por isso. Senhor, você viu, né? Que eu fiquei 1 hora ajoelhado, meu joelho estava estourado e eu estou pagando um pouco pelo meu pecado e merecendo um pouco que o Senhor me ouça. Tá, você quer orar de madrugada? Qual é o objetivo? É porque de madrugada eu estou vencendo o meu sono e aí então Deus vai me ouvir. Não, é um exercício para você falar para Deus assim, Senhor,
Eu estou sacrificando parte do meu sono para estar com o Senhor, porque o Senhor é mais importante do que o meu sono? Ok. Ah, é mais silencioso? Maravilha. Mas não é porque se eu me sacrifico, Deus vai me ouvir. O nosso sacrifício já foi realizado na cruz. Colossenses 2, 16 e 17. Por favor, leiam bem alto para nós. Colossenses 2, 16 e 17. Muito bem, ninguém vos julgue por causa disso, sábados, porque isso era sombra das coisas que haviam de vir. Agora, ele aboliu, então você não precisa cumprir ou obedecer ao Senhor? Não, não é isso. O princípio continuou em Jesus, continuou nos apóstolos, continuou na igreja e continua hoje. Um dia separado que mantém o povo de Deus ajuntado com um propósito. Como nós vimos, o Senhor Jesus nos deixa algumas lições. Primeiro, ele vai dizer em João 4:20, como nós já lemos, que há um equívoco, porque você tinha o Monte Gerizim, em que as bênçãos foram ministradas, e os samaritanos começaram a levantar lá o altar e cultuavam no Monte Gerizim. Os judeus no templo. E a mulher então diz, me explica, nós, samaritanos, só uma pergunta, quem eram os samaritanos? Judeus misturados. Quando se deu isso? Quando as 10 tribos subiu para o norte, foram divididas as tribos de Israel, e a Assíria tomou Samaria. E aí não era mais, casaram-se entre eles, né? Começaram a ter relações entre eles, e se misturou, não era mais uma nação de Israel, mas uma nação mista. Então, por isso, os samaritanos rejeitados pelos judeus. E agora, neste momento, ela diz, nós aprendemos assim, vocês dizem assim, e agora? Porque vejo, versículo 19, que tu és profeta, está falando da minha vida, tem autoridade, me explica isso. E ele então diz que vem a hora e já chegou. Que hora que viria e já chegou? Oi? A vinda de Cristo nascendo em Jesus, né? O nascimento de Jesus para a crucificação. Vem a hora que chegou, o Messias chegou. Eu sou a fonte de água viva. Eu estou aqui agora presente e agora há uma revelação plena de Deus. Jesus é a revelação plena de Deus. Ele disse isso em João 14:8 para Filipe, ele disse isso também ao autor dos Hebreus, que registrou lá, dizendo que Deus nos falou de várias formas aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, e diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele aponta para uma transformação, marcando a última era, os últimos dias. Dá uma olhadinha comigo em 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Vamos lá? 1 de João 2,18. Vamos ler? Filhinhos, já é, e como ouviste que vem o anticristo,
também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que isso significa? Significa que não há mais nada para acontecer no sentido de revelação de Deus ao homem, porque agora somente a volta, o retorno do Senhor. Ele está explicando que este nascimento de Jesus, agora logo em seguida a sua crucificação, a sua ressurreição, a sua ascensão e o Pentecostes, inaugura o reino aqui na terra, e é uma nova época, uma nova era, no sentido de o que estava no Antigo Testamento como lei cerimonial, apontando para Cristo, cumpriu-se em Cristo, e agora há uma espiritualização. Agora mudou muita coisa. No Antigo Testamento, para ser de Israel, tinha que ter o quê? Ser o quê? Circuncidado. Se não fosse circuncidado, não era considerado povo de Israel. Agora, em Jesus, Romanos 2, Romanos 2, 29. Vamos ler o 28 também. Começando no 25, que é melhor, né? Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumprir a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem apenas exteriormente, no sentido da circuncisão, nem é circuncisão a que é somente na carne. Versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A partir de Cristo, a circuncisão deixou de ser um ato físico, visível, feito pelos homens, e passou a ser um ato interno, realizado pelo Espírito Santo no coração. Capítulo 9 de Mateus, versículos 6 a 8. Olha o que encontramos aqui. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. O que eu estou mostrando para vocês é que Jesus chegou para marcar um novo começo. Tem o início da criação de todas as coisas e tem um recomeço a partir de Jesus, quando a interpretação daquilo que era tipo, daquilo que era sombra, que tinha que ser visto, que tinha que ser tocado, agora ele passa para um âmbito espiritual, de uma transformação interior do coração. Então, circuncisão deixou de ser um ato físico realizado pelos homens para ser um ato interno operado pelo Espírito Santo, que motiva, que transforma, que corta, que muda o coração. Então, nós temos o domingo. Por que então não o sábado, mas o domingo? Porque o domingo passou a ser o sábado cristão. Não o sábado dia, mas o dia de descanso. Vamos lembrar aqui de Stuart,
Oliot, quando ele diz, e faz isso embasado nas Escrituras, que o Shabat não significa sábado, não é um dia da semana, mas é um dia de descanso, e que no caso do Antigo Testamento, na roupagem do Antigo Testamento, era pós-criação, que caiu então no 7º dia, e que no Novo Testamento recebe agora uma roupagem nova. E nós vamos ver isso, a questão do domingo. Quando foi que começamos a ter o nosso sábado no domingo? O Shabat no domingo, não no sábado. Quando? Foi quando Constantino... Não, foi não. Eu vou mostrar para vocês. Como diz o baiano, 3 textinhos lá, para você ver. Primeiro, Atos 20, versículo 7. Atos, capítulo 20, versículo 7. Uma outra pessoa, por favor, 1 Coríntios 16, 2. E uma outra pessoa, por gentileza, Apocalipse 1, 10. Quem encontrou Atos, capítulo 20, versículo 7, por gentileza, leia. Ok, qual foi o dia? O que estavam fazendo? Para quê? Para a Santa Ceia. 1 Coríntios 16, 2. Primeiro dia da semana, cada um de nós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, ajuntando para que se não façam coletas por outro. Primeiro dia da semana, o ajuntamento, e você então colocava para arrecadar. Como é que é, Natan? A cesta do amor? Você falou? Celeiro do amor. É porque é o seguinte, eu fiquei emocionado do elogio que ele fez para o aniversariante de novembro. E aí, celeiro do amor. Né? Vamos fazer ajuntamento no primeiro dia de semana. Pode falar, Natan. Ixi, e agora? É só porque eu falei negócio da água lá, agora ele está jogando isso aqui, né? O que se fazia no sábado? Não fazia-se nada, certo? Pela lei judaica, não fazia nada. Então era dia de descanso, relaxar. Não tinha leis judaicas dizendo que você podia, o tanto de peso que você podia carregar, o tanto de metros que você podia andar. Então, aí para intensificar então a questão que virá algo tão forte, tão grande, que é melhor não vir um dia de descanso. É algo para intensificar a tribulação, não tem a ver com o dia em si. Como, por exemplo, aquela linguagem figurada do rico que pede ao pai Abraão que mande Lázaro molhar o dedo na água e colocar na língua dele. Não tem sentido nenhum, tem? Pensa bem, nem um copo d'água resolveria o problema, quanto mais um dedo molhado na água. Então é mais nesse contexto, mas eu posso aprofundar mais um pouco depois. Eu acho que Jesus também estava tratando de fariseus, que cumpriam a lei sem entender a essência da lei. Então, esses fariseus, por exemplo, depois ele vai criticar que eles não ajudam, não podem, não sabem porque não pode ajudar. Então, esses judeus pensavam que estavam guardando o sábado. Só que não, estavam sendo só fariseus, só guardando por ser lei, né? Não entendiam a essência da lei. Então, acho que Jesus teve você abriu os olhos deles. Se vir no sábado, vocês acham que estão guardando a lei, mas vocês não estão guardando a lei. Estão sendo só fariseus mesmo, que têm a lei de forma normativa, sem concepção, aparente. Sim, a questão é relacionada para simbolizar a questão da grande tribulação, a intensidade, e aí sim, juntamente com isso aí, como você acabou de dizer, porque quem não ouviu lá na transmissão, está transmitindo, né? Quem não ouviu na transmissão, ele disse a respeito dos fariseus, né? Que pensavam que guardavam a lei, mas só guardavam a literalidade do dia. Mas a grande questão aqui é justamente essa, relacionada
ao novo dia. Então você tem aqui, bem estabelecido, que no primeiro dia da semana, após a questão de Cristo, a igreja começou a ter reuniões no primeiro dia de semana para a ministração da Santa Ceia. 1 Coríntios 16, 2. Já leu? Apocalipse 1, 10. Apocalipse 1, 10. Qual dia? Dia do Senhor. Esse dia do Senhor passou a ser chamado, o domingo passou a ser chamado, considerado como dia do Senhor a partir de Cristo. Algumas pessoas, e eu creio nisso, que a influência de mudar do sábado, dia da semana, para o domingo, então, tem a ver com a ressurreição de Jesus. Não existe nenhuma afirmação bíblica que possa dizer assim, está lá, ó, por causa da ressurreição de Jesus, passamos a reunir no primeiro dia. Não, não existe isso. Mas alguns indícios apontam para isso. Por exemplo, Jesus ressuscitou no primeiro dia. João 20, de 1 a 18, narra Jesus ressuscitando no primeiro dia da semana. Nós todos sabemos disso porque é o domingo da ressurreição, certo? Outra coisa é que Jesus fez as suas primeiras aparições aos discípulos também no primeiro dia da semana, que está em João 20, 19, mas depois tem daí 7 dias, daí 8 dias ele volta a aparecer aos discípulos também no primeiro dia da semana. E o Pentecostes também se deu e se dá no dia de domingo, né? Ele é 50 dias após a Páscoa e foi 7 dias após a ascensão de Jesus. Então, se deu também no domingo. Tendo essas informações, a maioria dos teólogos apontam, e eu acompanho eles nessa visão, que é um forte indício. Jesus ressuscitou no domingo. E aí eu preciso só deixar uma palavra para você sobre isso. Quando ele ressuscitou, ele cumpriu então a obra redentiva. Ele está agora mostrando uma nova criação. Vamos pensar aqui. O que ele disse que é necessário para que haja salvação? O que ele falou para aquele moço lá do João 3, Nicodemos? Nascer de novo. O que significa nascer? Olha a mente de vocês condicionadas a respostas. Eu só perguntei assim, o que significa nascer? Percebeu como é que a nossa mente ela está dentro do contexto? Não está errado não, Maria, mas dentro do contexto nós vamos responder somente o que está dentro do contexto? Nascer significa o quê? Sair da barriga de alguém, né? Disse o é vir, é ser criado. É passar a existir de forma visível. Então você tem o processo da concepção, o processo da gestação. Então você é criado, certo? E aí Jesus disse que para você ser salvo, você precisa ser criado de novo. Você já foi criado no seu nascimento, mas você precisa ser criado de novo. É uma nova criação. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que ele diz? 2 aos Coríntios 5, 17. Pode ler o versículo aí. O Adair já resumiu ele ali. As coisas antigas se passaram, se fizeram novas, porque nós fomos criados de novo.
E a melhor tradução não seria assim, criaturas, mas criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então você tem agora um novo povo criado em Jesus. É uma nova criação. E esta nova criação, ela difere daquela que vivia guardada ou conduzida, melhor dizendo, pela lei. Porque pela lei pregava-se o último dia, mas pregava antes do último dia a manifestação do Cristo. Então quem morreu antes, morreu crendo no Jesus que nasceria. E Jesus nasceu, por isso eles olharam, os profetas olharam, os que estavam ali envolvidos, João Batista, que não chegou a ver a crucificação, mas viu o nascimento, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois ele chega a dizer: convém que ele cresça, que eu diminua. Meu ministério está acabando porque eu só vim para mostrar ele, para falar sobre ele. Aí depois você tem Simeão dizendo: já posso morrer, porque os meus olhos já viram a salvação. Cumpriu-se a promessa. Você tem a profetisa Ana também revelando a sua alegria de ver o Cristo. Cumpriu-se. Acabou, não precisa mais de novas revelações, porque Ele é a plenitude de Deus. A partir dele, o que era simbólico, ou melhor, tipológico, que era sombra, não precisa mais ser repetido. Nós estamos lendo aqui essa semana que passou, e foi destacado aqui que entre os sacrifícios era um de manhã e um à tarde continuamente. Não só era um de manhã e um à tarde continuamente, como o sacerdote precisava se purificar para fazer. Cristo veio para mudar e dizer: tudo isso encerra-se aqui, e o princípio disso agora é aplicado. Os adoradores não vão mais, tem que ser no templo ou tem que ser no monte. Alguns vão adorar no meio do mato, numa tribo. Alguns vão adorar no deserto. Alguns vão adorar onde estiver, porque é uma questão do coração. Lembra da oração? Tem que ser de joelho, não, tem que ser em pé, não, tem que ser no monte, não, tem que ser no quarto. Não, só tem que ser com sinceridade de coração, com integridade de coração. Com integridade de coração. Podemos seguir aqui? A necessidade de um dia. É necessário, então, já que Cristo aboliu lá, de certa forma, as cerimônias, é necessário? É necessário que a igreja se reúna, é necessário que tenha um dia. O domingo não é, primeira coisa que precisamos entender, não é mais santo que os outros dias. Nos outros dias eu faço coisas e tal, de qualquer maneira. Agora, no domingo não. Não é mais santo. Isso a gente precisa saber. Quando entendemos o espírito do sábado como descanso, segundo o que está escrito em Isaías 63, versículos 23, acho que é 23 mesmo. Diz assim: haverá um tempo em que, quando nós entendemos, adoraremos o Pai de sábado a sábado. Ou seja, todo dia será um sábado na nossa vida. Todo dia será um sábado. No entanto, é necessário que haja um ajuntamento. E quando você pensa nessa criação de Deus, Ele cria um dia para que a gente possa estar reunido, porque uma das funções é justamente o ajuntamento. Não, mas eu posso fazer na segunda, eu posso fazer na terça, eu posso fazer na quinta, eu posso fazer... Mas se você fizer na segunda, o outro não está trabalhando, ele não pode vir. Aí eu faço na quinta, o outro está trabalhando, não pode vir. Como você vai juntar?
Então estabelece um dia, e isso começou lá então no Novo Testamento, no Novo Testamento, e teve segmentos no primeiro século, com documentos provando as reuniões da igreja no primeiro dia da semana. E este primeiro dia, talvez, possivelmente, tenha sido escolhido por causa dos eventos, ressurreição, aparição de Jesus e Pentecostes. É possível que tenha conduzido os apóstolos e a igreja a se reunir nesse dia, mas a questão é, vamos separar um dia, vamos deixar fora os afazeres, para que possamos juntos adorarmos o Senhor, em comunhão. Não existe comunhão de um só. Por isso é necessário que estejamos juntos aqui. Então a razão do domingo possivelmente tenha sido, mas é a escolha de um dia. E outra coisa, quem me garante que o primeiro dia da semana nosso é o primeiro dia da criação? São calendários diferentes, locais diferentes, tempo diferente, perde-se com o tempo. Israel teve o seu próprio calendário estabelecido. Não importa, a questão é separar esse dia, e nós seguimos então o primeiro dia da semana. Como devemos nos portar neste dia? Primeiro, a gente precisa entender alguma coisa. Entender o princípio abrangente do dia de descanso. Que ele antecede a lei, porque foi criado por Deus. No Antigo Testamento seguiu as vestes do Antigo, no Novo tem um novo princípio. Mas nós temos que saber que existem algumas coisas que nós não podemos fazer. Primeiro, olhar o domingo como os judeus veem o sábado, como dia. Nós não podemos trazer para o dia do Senhor o legalismo. O legalismo. Vamos lembrar aqui? Quantidade de peso você podia carregar, metros você podia andar. Assim, você não podia ajudar alguém que estava precisando de uma cesta básica, você não podia ajudar. Um animal caído, não, aí podia tirar do buraco. Mas a pessoa que estivesse precisando, não, né? Bem parecido com hoje também, né? Bem parecido com hoje também. Outra coisa, devemos evitar o trabalho. Devemos evitar o trabalho. É um dia que você consagra para você estar envolvido com os irmãos. Então, evite. Não posso. Ok, faça. Mas evite o trabalho. Outra coisa, evite também ações de entretenimento. Eu vou aproveitar o domingo para jogar bola, vou aproveitar o domingo para jogar videogame. Eu nem sei como é que mexe videogame, porque eu não gosto de joguinhos assim, de jeito nenhum. Mas bola eu já joguei muito tempo. Não muita bola, muito tempo. Quando era adolescente, que agora eu sou jovem. Quando eu era adolescente, jogava muita bola. E aí, vamos brincar de bola no domingo? Vamos. Por quê? Porque não pode atrapalhar o serviço do meio de semana, então vamos para o domingo. É pecado, é mortal? Não, é só venial. Desculpa aí, gente, eu não podia perder a brincadeira aqui. Não é. Mas, você precisa saber o seguinte, evite isso. Evita você colocar a sua mente em coisas secundárias. Evite o trabalho, evite o entretenimento, mas evite também o tempo ocioso, dormir o dia inteiro. Evite isso também. Eu sei que é bom, eu sei que você trabalha muito, eu sei que você está precisando de descansar, mas evite dormir muito, tire só um pouquinho de sono. Mas o que você deve fazer nesse dia? Primeiro, congregar. Eu não consigo entender as pessoas que preferem ficar em casa dia de culto. Não consigo entender. Eu não estou sendo fariseu, não, mas eu não consigo entender.
Porque a maneira que eu olho, que eu tomo decisão referente à palavra de Deus, a alegria que eu tenho em estar junto com os irmãos reunidos para adorar o Senhor, isso revela em que lugar está meu coração. Eu sou até bastante radical, eu gosto de sentar bem na frente, para simbolizar a minha submissão à palavra de Deus. Estou dizendo que você está atrás, você não tem não, nada a ver com você, a ver comigo. Eu gosto de sentar na frente, eu gosto de estar aqui à frente, eu quero, para dizer para mim mesmo, Senhor, isso aqui eu quero que simbolize, porque a tua palavra, eu quero estar mais próximo à tua palavra exposta. Volto a dizer, eu não consigo entender crente que passa a semana inteira podendo, às vezes não pode, ok, prefere ver televisão, gente, prefere ajuntamento de comunhão com outros a estar em comunhão no pão da vida. Eu preciso jantar, então janta meia-noite, mas vem para a igreja primeiro, cultue primeiro, é melhor se alimentar do pão da vida, congregue. Olha o que o autor aos Hebreus disse: e não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Creio eu que todos nós, se soubéssemos assim, nós temos mais 6 meses de vida, vai acabar tudo daqui 6 meses, você mudaria as suas prioridades. Com certeza você sairia na rua falando do amor de Jesus, convidaria o seu vizinho a falar do amor de Jesus e sair, com certeza. Então por que não fazer agora? O domingo é para você congregar, alimentar junto, adorar junto, orar juntos. Então o domingo foi feito, uma das coisas para congregação. Segunda coisa, use esse dia e valorize o sacramento. Tem pessoas que dizem assim, está em Santa Ceia? Não, vou pular nada. Mês que vem eu tomo. Meus irmãos, o sacramento da Santa Ceia é o simbolismo do corpo e sangue, a mesa do Senhor, e eu tomo com o meu irmão Rick, eu tomo com o meu irmão Odair, com o meu irmão Anderson, eu tomo com você aqui. Nós somos um só corpo, uma família. Aproveitemos esses dias. Terceiro, aproveite o dia do Senhor para evangelizar. Mas hoje está mais difícil, o pessoal, você chega na casa da pessoa, está dormindo. Então dá uma ligadinha, manda uma mensagem, mas evangelize. Evangelize. Convide alguém para o culto. Não deixe para convidar para pessoas. Olha o nosso erro. Queria convidar você para vir à igreja, porque hoje estará lá cantando o Juan e Thalita. Queria convidar você para pregar. Quem vai pregar? O Rick vai estar pregando. Para com isso. Chama para vir à igreja, para ouvir a palavra de Deus e ore para que o Espírito Santo convença. O homem não tem lugar no reino de Deus como centro. Evangelize, convide alguém. Assista alguém necessitado. Você já percebeu que pode ter próximo à sua casa uma família, quem sabe até da igreja, que está emocionalmente abalada, e que a sua visita de 10 minutinhos com uma oração pode ser algo extraordinário para ela? Vou inverter um pouquinho agora. Pare de ser egoísta, compartilhe as suas necessidades também. Eu não conto. Estou doente, mas não conto. Não vou abrir meu coração para os outros, porque é como se fosse assim, eu não posso me rebaixar. Abra o coração e diz: ô Natan, rapaz, eu estou meio angustiado hoje, meio entristecido, estou meio doente. Vem cá orar comigo, por favor.
Eu lembro de um colega no seminário que passou na sala, nós tínhamos lá o jornalzinho da oração, eu passava nas salas pedindo orações, né, e registrava tudo para que o seminário estivesse orando, e ele foi lá e disse, olha, eu gostaria que você orasse por mim, porque eu não posso pedir na igreja, porque senão eles me verão como fraco. Isso não é de Deus, não. Compartilhe suas necessidades, gente. Você é tão fraco quanto o seu irmão. Nós somos fracos. Só o Senhor é forte. É por isso que Ele colocou um do lado do outro aí, para compartilhar. Compartilhe. Façam atos que elevem a comunhão. Hoje você tem bons vídeos, boas palestras no YouTube. Você tem a Bíblia. Vou ler hoje a Bíblia corrigida. Não, hoje eu vou ler a atualizada. Não, eu vou ler a King James. Não, eu vou ler a NVI. Não, eu vou ler hoje aquela que tem capa amarela. Não, vou ler a capa rosinha. Não, vou ler a capa azul. Você pode escolher tamanho de letra, você pode escolher edição, você pode escolher modelo de capa. Quem aqui só tem uma Bíblia em casa? Eu acho que são poucos. Quem tem mais de uma Bíblia em casa aqui, levanta a mão, por favor. Eu acho que praticamente todo mundo tem mais uma Bíblia em casa. Leia a palavra do Senhor, leia um bom livro, ore. Vai para a TV? Então liga lá no YouTube, busque lá uma boa palestra, boa palestra, bom louvor, que exalta ao Senhor. Não vá para aquele louvor assim. Faça o fundo musical para nós aqui. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Não, por favor, isso não. Isso não louva a Deus, isso exalta quem está cantando, só isso. Irmãos, chega ao final dizendo para você, a questão do domingo não é um dia mais santo, é um dia separado. O dia do Senhor, guardar o dia do Senhor não significa não poder fazer nada, como um judeu, um fariseu. Mas é evitar fazer coisas e intensificar aquilo que você vai tirar da sua mente as preocupações de ter que trabalhar, de ter que fazer, para você investir mais ali na alimentação do Espírito, para encher mais, para congregar com os irmãos, para servir mais, tá bom? Então eu fecho dizendo o seguinte, o sábado não é o 7º dia da semana, mas um dia de descanso do trabalho. Inicialmente ele foi determinado no 7º dia como obra plenamente concluída, perfeição e esperança. O sábado não foi criado para o bem do homem, o sábado foi criado para o bem do homem, e não o homem para o bem do sábado. Este é mais importante, o homem, mais importante, ele vem primeiro do que o sábado, do que aquele. O domingo passou a ser guardado no Novo Testamento com segmento nos primeiros séculos. Há registros bíblicos, como nós já falamos aqui, e há documentos mostrando o primeiro e segundo século, terceiro século, tudo mostrando aí a questão do domingo, como a igreja se reunindo. O objetivo do sábado é evidenciar a piedade, o amor do homem e o serviço do homem para com Deus. Tem a ver com a adoração, com culto a Deus. Deus é o centro. Jesus iniciou uma nova era, uma nova criação, o reino de Deus na terra. Tal ato é também conhecido como a nova criação. Nele a lei foi cumprida e os seus princípios, os princípios da lei, continuam na igreja sendo aplicados de forma espiritual e por amor. Em Jesus já experimentamos o descanso eterno. Quem aqui ainda não ouviu? Quem não ouviu a frase agora já e ainda não? Pode levantar a mão. A Tânia e o Bento, os únicos que não ouviram. Agora já e ainda não. Desculpe o que eu vou comparar aqui, mas é a maneira que eu acho mais prática de comparar isso. Eu vou usar o esporte, o futebol, porque é uma coisa bem brasileira e é ano do Copa do Mundo. Brasil e Argentina no final da Copa do Mundo. Você é crente, você não vê jogo, você vem para a igreja. Mas você coloca lá para gravar porque você é fominha de futebol, coloca para gravar.
Você está no culto aqui, você ouve foguetes e sabe depois, quando saiu ali, que o Brasil ganhou de 3-0, foi pentacampeão. Pentacampeão. Aí você sabe que o Brasil foi pentacampeão e foi 3-0. Aí você chega em casa e você vai ligar para ver o jogo. Você tem 2 certezas. 3 certezas. Ele ganhou. Segundo, ganhou de 3-0. Terceiro, foi pentacampeão. Mas você não sabe como é que o jogo, o que aconteceu na partida. Você não sabe das faltas, dos dribles, do que aconteceu. E de repente está revendo lá e tem um pênalti contra o Brasil. Você já sabe que não será gol. Ou o juiz vai anular o gol, ou vai chutar para fora, ou o goleiro vai defender. Por quê? Porque foi 3-0, já sabe o resultado. Os detalhes você não sabe, mas o resultado você sabe. Você não sabe o que passará daqui até a volta do Senhor Jesus. Mas uma coisa eu sei. Em Cristo Jesus, o meu nome está inscrito no livro da vida. E eu estarei para sempre com o Senhor. Ele voltará. Eu estarei para sempre com o Senhor. Eu quero que você pense nisso. Nós sabemos o resultado. Nós não sabemos o que acontecerá até lá. Nós não sabemos se nós participaremos da manifestação do homem da iniquidade. Nós não sabemos se nós enfrentaremos, próximo ou menos próximo, ataques físicos, porque verbais e emocionais já estamos sofrendo, bem mais do que sofríamos. Nós não sabemos o que nos espera até os acontecimentos, mas sabemos o resultado, a nossa vitória em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo revelou isso a nós. É por isso que antes, o último dia era o descanso. Agora em Jesus, eu descanso, sabendo que os dias virão com a certeza da vitória em Cristo. Não importa o dia, desde que todos parem com os afazeres para adorar o Senhor e se gastem mais na presença do Senhor. Depois, se tiver dúvida, você elabora aí alguma pergunta e a gente faz na quarta-feira, responde. Tá bom? Nós só podemos ter essa certeza porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E é isso que nós ministramos aqui na Santa Ceia. Por favor.